Salmo 103, glória a Deus. Salmo 103, a partir do versículo 1. Amém? Salmo 103, a partir do versículo 1. Amém. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua fidelidade para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Até aí por enquanto, amém? Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Te louvo, Deus, porque é um privilégio para nós meditarmos a tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor ilumine nosso entendimento, Senhor. Que o Senhor faça com que a tua palavra não volte vazia, Senhor, mas que ela prospere, Senhor, conforme aquilo que o Senhor a mandou fazer. Te agradecemos em nome de Jesus e te louvamos. Amém, Senhor. Amém? Esse salmo, ele começa dando uma ordem. É o salmista, ele dando uma ordem para a própria alma. O que é a alma? A alma são os sentimentos, são os pensamentos. A alma é exatamente o poder da decisão. Então o salmista, ele está falando para o poder de decisão dele. Bendiga ao Senhor. Ele está dando uma ordem para os sentimentos dele. Ele está dando uma ordem para a disposição dele. Ele está dando uma ordem para o direcionamento da vida dele. Então o que ele ordena? Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Então eu já vou lendo e já vou logo aplicando na nossa vida esse salmo. Amém? Quando nós estamos com preguiça, nós também temos que dar essa ordem. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Quando nós não queremos, nós temos que dar essa ordem. Que minha alma bendiga ao Senhor. Quando nós estamos desanimados, nós temos que falar. Bendize, ó Senhor, a minha alma. Amém? Isso nós temos que aplicar para a nossa vida. Assim como o amor é uma decisão que nós temos que ter, nós temos que acabar com esse negócio de sentimentalismo, gente. Infelizmente, pelas telenovelas, veio essa cultura, né? De que tem que ter sentimentalismo, tem que ter aquele negócio de, eu me apaixonei, eu estou sentindo, por isso eu faço. Mas eu sinto um negócio, eu estou sentindo um arrepio. Aí passa para a igreja crente, a igreja evangélica, essas coisas, né? Agora eu senti, agora eu vou dar glória a Deus. Aí eu estou sentindo um fogo tremendo, agora eu vou dar glória a Deus. Aí eu vou para a igreja, porque agora eu estou com vontade. Aí eu vou orar, porque agora eu estou disposto. Precisa parar com isso. Porque isso tudo faz parte do que? De sentimento. E lá em Jeremias fala, né? Lamentações de Jeremias fala que enganoso é o coração do homem e corrupto, quem o conhecerá? Então os nossos sentimentos são enganosos. O salmista aqui ele não está se baseando em sentimento. Porque talvez a situação aqui não estava das melhores. Talvez ele não estava numa posição que ele queria. E se você for notar para a vida de Davi, pega, por exemplo, ali tudo que ele viveu,
foram, na maior parte, momentos difíceis na vida dele. Momentos de dificuldade na vida dele. Mas quando ele estava em perigo, ele faz o Salmo 91. Eu que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E quando ele vê que ele estava com necessidade, com falta de coisas materiais, ele faz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Percebe? E até mesmo no momento que a alma dele estava em tristeza, lá no Salmo 40, Salmo 42, que fala assim, né? Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, em toda e qualquer situação, a gente vê um salmista sempre o quê? Bendizendo ao Senhor. Isso significa lá, a ordem que Colossenses capítulo 3 fala para nós, né? Porque vocês foram ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto. Não penseis nas coisas que são aqui da terra, porque as coisas lá do alto são eternas e as coisas aqui da terra são passageiras. Então, por isso que eu tenho N motivos para sempre estar bendizendo, ó, minha alma ao Senhor. Sempre glorificando ao Senhor. Sempre dando glória ao Senhor. E nós, infelizmente, nós temos um coração muito duro, porque Deus fala, às vezes através até de música, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Não é? Às vezes até de música, até através de música, Deus fala, vai dando glória, vai me exaltando, vai me glorificando. E nós precisamos estar com os olhos fitos nessa palavra. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, versículo 2, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Meu Deus do céu, como o ser humano é duro de coração. Olha o exemplo do povo que saiu do Egito. Tinha acabado de deixar a terra da servidão, terra de escravidão, terra de sofrimento, não tinha identidade, não podia dizer que era dono de si, não podia dizer que era dono do seu próprio teto, não podia dizer que era dono da sua família, dos seus filhos. Dono quer dizer no sentido de pertencer. Não tinha nada, nem dignidade, o povo tinha. Aí Deus vai lá e tira, não mexe no meu microfone não, por favor. E o povo vai lá e tira o povo do Egito. Tira da terra da escravidão, da terra da servidão. O povo nem chegou na terra prometida e já começa a reclamar para Moisés. Ô Moisés, por que você nos tirou lá da terra do Egito? Não tinha sepulcro para enterrar a gente? Por que você trouxe a gente para morrer de fome e de sede nesse deserto? Olha só. E teve um momento que eles se levantam em grupo e eles falam assim, vamos, se Moisés não está com mais nada não, vamos levantar aqui um comandante que vai à nossa frente para nos levar de volta para o Egito. Olha só, minha gente. Eles tinham já esquecido o que Deus havia feito lá no Egito. Já tinham se esquecido. Que coisa terrível, não? Então nós não podemos entrar nesse mesmo intuito da velha natureza, da natureza humana, de esquecer o que Deus já fez. Amém? Nós temos que trazer à memória, porque a palavra de Deus nos dá essa ordem. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar a esperança. E o que é que pode te dar esperança? É o que Deus já fez por você lá no passado. Mas você não sabe, pastor, meu irmão, você não sabe o quanto que eu estou sofrendo a prova que eu estou passando. Olha lá para as provas que você passou lá no passado e Deus te livrou. Olha para as dificuldades que você já teve lá no passado e Deus esteve com você. Olha lá nos momentos de solidão, nos momentos difíceis, você falou, não vai. Você chegou até a assumir a posição de que não ia dar mais. E Deus veio ali e falou, vai dar sim, porque eu sou contigo. Eu te levanto, te tomo pela mão, não temas, eu sou teu Deus. E Ele te ergueu com um braço forte, e Ele te sustentou. Olha para isso, olha lá no passado. O problema é que às vezes as pessoas ficam tão olhando naquilo que elas querem conseguir, que elas esquecem o que elas já conseguiram. Não é assim? Ficam só de olho naquilo, eu quero isso, eu quero. Ficam só desejando determinada coisa, que esquece de dar glória a Deus e dar graça ao Senhor por aquilo que Deus já fez lá no passado. Então nós vamos ser diferentes. Nós vamos bendizer o Senhor e não vamos nos esquecer nenhum só dos benefícios do nosso Deus.
Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui não está falando de uma iniquidade, aqui não está falando de uma enfermidade, aqui está falando de todas. Eu creio que essa já é uma palavra profética que está já falando sobre o futuro, da nossa entrada lá no novo céus e nova terra que Deus tem preparado para nós. Ali não vai ter mais choro, ali não vai ter mais sofrimento, ou seja, não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade. Esse corpo dessa morte que vive enfermo, porque não adianta falar que nesse exato momento Deus está curando todas as minhas enfermidades, porque esse corpo aqui desde que nasceu, ele vive enfermo, ele está morrendo. As células estão morrendo. Eu costumo dizer, quando eu evangelizo, quem evangelizou nessa semana? Pelo menos uma pessoa falou de Jesus, falou da palavra. Quem? Cadê? Uma pessoa falou de Jesus, evangelizou nessa semana. Que lamentável. Você que está assistindo, falou de Jesus para alguém essa semana? Se não falou, que lamentável para você também. E eu evangelizando, sempre que eu estou evangelizando, eu uso exatamente a seguinte frase. Olha, gente, a terra está chamando todo mundo. A terra está chamando. Aquilo que Deus falou lá no Éden, para Adão e Eva, tu és pó e para o pó voltarás, isso está se cumprindo na nossa vida desde o momento que nós nascemos. A terra está nos chamando. Então nós sempre estaremos nessa condição, né, de enfermidade, mas o Senhor é o que sara todas as nossas enfermidades. Aleluia. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O Senhor, Ele trouxe a propiciação pelos nossos pecados e também para os nossos pecados. Jesus, Ele se entregou por mim e se entregou por você. Jesus, Ele pagou um alto preço para que nós não tivéssemos mais o poder da morte sobre nós. Amém? Jesus, Ele matou a morte. Jesus, Ele ao terceiro dia ressuscitou. E Ele esteve antes sofrendo ali naquela rude cruz para que Ele vencesse os aguilhões da morte. Por isso nós podemos festejar hoje. O Senhor, Ele redime da cova a nossa vida. Aleluia! E Ele farta, né? Farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ô meu irmão, minha irmã, ouvinte amado, o que nós temos de idosos, ia falar velhos, mas fica mal falar velho, né? Idosos reclamando. O que nós temos de idosos desgostosos da vida. É ou não é? Já não chega ao peso dos anos, a idade do condor. Oi, como é que está o senhor? Eu estou com dor, né? Eu com dor aqui, com dor ali, com dor acolá. Já não chega essa questão natural da terra chamando cada vez mais. Essa semana também falei com uma pessoa, né? Eu até fui mais otimista, que eu falei, como eu tenho mais de 50, eu falei, depois de 50 a coisa fica difícil, né? Tudo começa a aparecer, né? Aí a pessoa já falou, a minha filha fala depois dos 30, então ela já veio com uma idade menor, que realmente tudo começa a complicar no nosso corpo, não é mesmo? E se for se basear nessas coisas naturais, a pessoa fica desgostosa, a pessoa ela fica desiludida, frustrada. Mas aquelas pessoas que esperam no Senhor, tem um salmo que diz que ainda na velhice vão dar fruto, aleluia! Essas pessoas que são plantadas como árvores junto a ribeiro de água, essas pessoas que temem ao Senhor, essas pessoas não vão passar uma velhice de desgosto, essas pessoas não vão passar uma velhice se arrependendo do que não fizeram no passado, se arrependendo do que deixaram de fazer e do que fizeram errado. O problema maior também é esse. Não, essas pessoas elas vão glorificar ao Senhor,
porque enquanto houver vida nessa terra, essas pessoas serão prósperas, serão frutíferas para a glória de Jesus. Elas vão ser fortes, ainda que no corpo físico elas sejam fracas, ainda que a parte exterior delas vão estar se corrompendo a cada momento, mas contudo o homem interior dessas pessoas vão se renovar de dia em dia. Vai ser uma pessoa renovada. Vai ser uma pessoa que não vai poder mais caminhar com tanta rapidez, mas vai ser uma pessoa que vai ter no poder da oração a capacidade de chegar longe. Através do poder da oração, o realizar o que seus braços, que a força dos seus braços já não realizam mais. Essa pessoa ela não vai ter problema na questão da transição, porque o problema muitas vezes que muitos idosos enfrentam é essa questão da transição. O camarada trabalhava, parecia um cavalo, trabalhava demais, acordava de madrugada, saía do trabalho, chegava à noite, de madrugada, e trabalhava. Aí ele tem que parar, porque ele já não tem a mesma força física, já não tem mais o mesmo vigor, e ele tem que fazer o que? Uma transição. Agora eu me aposentei. Aí que está a dificuldade. É difícil para controlar aqui a questão psicológica, a questão emocional, fica abalada, a pessoa começa a se sentir inútil, a pessoa começa a se sentir um peixe fora d'água, a pessoa começa a ter problemas de depressão. Mas aquele que espera no Senhor, Deus vai suprir todas as suas necessidades ainda na idade idosa. Ainda quando for velho, não vai ter problema de mudança. Não, antes eu era uma pessoa que era forte, ativa fisicamente, mas agora eu tenho experiência e Deus vai usar a minha experiência, a minha maturidade, a mulher vai dizer, eu vou aconselhar aquelas que são solteiras, para que elas sejam boas donas de casa, boas esposas. E já o homem, eu vou aconselhar aqueles que estão jovens, afoitos demais, eu vou falar com eles, olha, tome cuidado, não vai com muita sede ao pote, você pode quebrar a cara, vamos pensar melhor, vamos planejar melhor, vamos programar melhor. Espera um pouco mais, porque ali na frente você pode ter uma vitória maior. Então é isso, esta pessoa vai ter essa parte da vida, esse momento da vida renovado, porque o Senhor vai renovar, assim como a da águia, né? A força da águia, Deus vai dar essa renovação para esta pessoa em nome de Jesus, amém? O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Espera na justiça de Deus, tá? Espera na justiça de Deus. Não espere na justiça do homem. A Bíblia diz que a justiça do homem é feito trapo de imundícia. Espere na justiça de Deus. E aí continua o Salmo dizendo, né? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Oh, glória a Deus! Como Deus é maravilhoso! Como Deus, Ele usa Moisés! Como Deus, Ele capacita Moisés, como Deus, ele se torna conhecido aos filhos de Israel, como os feitos do Senhor, eles foram manifestos de forma esplendorosa. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha, devido à tolerância do nosso Deus, nós não fomos consumidos. Devido à tolerância do nosso Deus, Jesus ainda não voltou para buscar a igreja, porque o Senhor nosso Deus ainda quer salvar mais vidas. Devido à tolerância do nosso Deus, Deus está nos dando a oportunidade de nós darmos frutos para Ele, de nós nos tornarmos mais piedosos à semelhança de Cristo, de nós sermos mais santificados ainda, conforme o Senhor deseja para nós, de nós sermos pessoas que vão estar sempre alegrando o coração do Pai. Amém? Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não espere que Deus vai ser esse Deus tirano que muitas pessoas pregam aí. Ah, olha, saindo o castigo de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está pesando sobre a sua vida. Olha, coitado de você. Que isso? Uma vez que você confessa seus pecados a Deus, uma vez que você deixa as transgressões, Deus, Ele diz que Ele dos seus pecados já não lembra mais. Aleluia. Ele lança lá no profundo dos mares. Deus, Ele lança lá no mar do esquecimento. Amém? E não vai ficar lançando no teu rosto. Ó, você fez isso. Ó, você fez isso.
Ó, você é culpado. Ó, você é devedor. Não. Caim matou Abel. Deus coloca uma marca no Caim para que a turma